meus queridos, muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Satisfação, prazer estar com vocês aqui. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós falamos aqui esse mês a parte de função afim, constantes lineares. E hoje nós vamos enfatizar a parte de raiz de uma função. Vamos falar dos gráficos aí novamente, da função afim, coeficiente angular, coeficiente linear. Beleza? Bora lá. Vamos aqui falar aqui um pouquinho da nossa função afim. Beleza? O que é que diz aqui a parte da função afim? Gente, toda função afim, ela tem a lei de formação. Como já até comentei com vocês. Uma função afim, ela tem a seguinte lei de formação. Eu tenho uma função do segundo grau, a função quadrática, ela tem uma lei de formação também. Beleza? E a função afim, ela tem esse formato. F de x é igual a x mais b. Beleza? Agora, professor, quem é esse coeficiente angular? Quem é esse coeficiente linear? Beleza? Para a gente poder identificar na função afim. Bora lá. Vamos identificar, vamos relembrar. Nós temos aqui uma função onde esse A é o coeficiente angular. Beleza? Professor, e quem é o B? O B é o coeficiente linear. Beleza? Tem como a gente encontrar esse coeficiente angular? Semana passada nós falamos muito bem sobre essa parte aí do coeficiente angular. Lembra que o coeficiente angular dá para a gente encontrar como? Pela taxa de variação, o nosso coeficiente angular. Professor, e o coeficiente linear? Lembra que o coeficiente linear é aquele ponto, é aquele cara que toca o eixo Y. Beleza? Agora, o gráfico de uma função afim é uma reta. É uma reta. Na hora que você vê um gráfico é uma reta, tu já sabe que está falando de uma função afim. Agora, como eu falei para vocês, professor, quem é aquele ponto que toca o eixo X? É quem? É o zero ou a raiz da função. Lembra disso aí, tocou o eixo X, é a raiz da função. Beleza? Agora, a reta, quando ela toca o eixo Y, quando eu falei para vocês, é quem? O coeficiente linear. Coeficiente linear, que é quem? O coeficiente B. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o gráfico. Gente, uma função afim, ela pode ser o quê? Crescente. Quando é que uma função é crescente? Quando o nosso A, ele é positivo. Ele é positivo. Não vou mudar não, né? Só um minutinho aí para vocês, um minutinho na tela para a gente identificar o gráfico aqui da função crescente.
Então, gente, como vocês podem observar, quando eu falo, sua função afim, gente, é o coração do Enem, essa parte de função. Todo tipo de função o Enem gosta de cobrar no Enem. Mas, especificamente, aonde? Essa parte de função afim. Primeiro, que na função afim, como falando sobre gráficos, né? O Enem gosta muito de cobrar. Por quê? Primeiro que dá para fazer relação com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Beleza? E dá para a gente fazer uma leitura do gráfico. Beleza? Como vocês podem observar aqui, esse é o gráfico, esse é o comportamento. Na hora que tu vê um gráfico de uma função, tu já vai, opa, já sei que está falando aqui é uma função crescente. Eu já sei que meu A, ele é positivo. Eu já sei que meu A, ele é positivo. Agora, professor, se a função, o meu A, ele for negativo, tu já sabe que está falando de uma função decrescente. Professor, mas como é que funciona? Como é que é o gráfico de uma função decrescente? Olha aqui. E não esquece, desses pontos muito importantes. Qual, professor? Este tocou o eixo Y, quem é? É o coeficiente B, que é o linear. Tocou o eixo X, é chamado, raiz da função. Tocou o eixo Y, é o coeficiente linear. Tocou o eixo X, é quem? É a raiz ou zero da função, que a gente chama também. Por exemplo, olha aqui, esse primeiro exemplo. Eu tenho aqui essa função, ele quer saber a raiz. Professor, como é que eu calculo a raiz de uma função afim? Meu filho, é a cor mais fácil do mundo. Você vai pegar a sua função e vai igualar a zero. Passa o menos 45 para lá. Fica 2x igual a 45. X é igual a 45 dividido por 2, que é igual a 22,5. Beleza? É esse que é a parte aí a raiz da função. Segundo exemplo. Eu tenho aqui essa função, que é f de x igual a menos 6x mais 24. Determine a raiz dessa função. E o coeficiente angular. Primeiro, vamos encontrar a raiz. Pega essa função e iguala a zero. Passa o 24 para lá, fica menos 6x igual a menos 24. X igual a 4. Menos 24 dividido por menos 6. Essa é a raiz. Professor, mas quem é o coeficiente angular? Gente, o coeficiente angular é aquele termo, é aquele número que multiplica por x. Que no caso aqui é quem? Menos 6. E tu já sabe, pelo coeficiente angular, que aqui está falando de uma função que? Decrescente. Terceiro exemplo. Eu tenho essa função aqui e ele quer saber a raiz ou zero da função. Novamente, pego 2x mais 17 igual a zero. Passa 17 para lá. Fica 2x igual a menos 17. X é igual a menos 8,5. Menos 8,5. Professor, essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por quê? O meu coeficiente angular é 2. Então, ela é crescente. Beleza? Bora lá. Eu tenho aqui o nosso quarto exemplo, bem simples também. Eu tenho essa função, eu quero saber o f de 3. O que é f de alguma coisa? O f de 3, por exemplo. Nós vamos lá na nossa função, vamos substituir o x por 3. Como assim?
fica f de 3 é igual a menos 2 vezes 3 mais 3. O f de 3 é igual a menos 6 mais 3. Menos com mais, lembra? Diminui e repete o sinal do maior. O f de 3 é igual a menos 3. Beleza, professor. Vamos aqui para o quinto exemplo. Eu tenho essa função, eu quero saber agora o valor de x quando o f de x for igual a 9. Eu vou pegar a nossa função e nós vamos igualar a 9. Passo 5 para o outro lado. Fica 4x igual a 4. X é igual a 1, que é 4 dividido por 4. Então, quando o x for igual a 1, o f de x vai ser igual a 9. Beleza? Bora lá. Vamos aqui focar, vamos enfatizar em questões, muitas questões de vestibulares. Bora lá. Primeiro aqui. Determine os números reais a e b dessa função. Nós temos a função f de x igual a x mais b. Sabendo que f de 2 igual a 0. E o f de 0 é igual a menos 4. Então, toda vez, minha gente, que eu tiver dois números, dois pontos, tem como a gente encontrar o coeficiente angular, tem como a gente montar a nossa função. Bora tirar esses paraordenados aqui. Quando o x for 2, o y é 0. Aqui, quando o x for 0, o y é igual a menos 4. Gente, esse aqui é o mais fácil. Quando o x for 0, o y é igual a menos 4. Quando o x for 0, para quem não sabia, é exatamente quando corta o eixo y. E quem cortar o eixo y é quem, professor? É o coeficiente b. Beleza? Então, de cara, nós já podemos concluir que o nosso b ele é igual a menos 4. Já encontrei o b. Beleza? Professor, como é que nós vamos encontrar o a? Gente, o a é o nosso coeficiente angular. Eu posso encontrar ele de duas maneiras que eu falei para vocês já. É pela taxa de variação, ou nós podemos também substituir qualquer um desses pontos na nossa função. Por exemplo, ΔY fica menos 0, fica menos 4, menos 0, sobre 0, menos 2. Aqui fica menos 4 dividido por menos 2. O coeficiente angular, que é o azinho da nossa função, ele é igual a 2. Beleza? Esse que é o nosso azinho, que é o nosso coeficiente angular. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Segunda questão. Vou dar aí para vocês 2 minutinhos aí na tela para a segunda questão. Ele quer saber os valores de x quando o f de x for igual a 3. 2 minutinhos aí.
Bora lá, né? Então, de que nessa questão, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Ele quer saber o valor de x. Então, nós vamos pegar a nossa função e vamos igualar a 3. Fica x ao quadrado menos 4x mais 6 igual a 3. Passa para o primeiro membro. Fica x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Beleza? Professor, que é uma equação de segundo grau. Verdade. Lembra da nossa aula que a gente falou disso aqui? Quem é o nosso delta? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. O delta é igual a 16 menos 12. O delta é igual a 4. Agora vamos atrás aqui 2x. X menos b fica 4. Mais ou menos a raiz de delta, que é 2, sobre 2. Vamos ter aqui as duas soluções. Uma fica 6 dividido por 2, que é 3. E a outra, que é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Beleza? Então, esses são os valores de x, para que o f de x seja igual a 3. Olha aí, próxima questão. Sabendo que f de x menos 1 é igual a 2x mais 3. Calcule f de 1. Observa aqui, gente. Aqui dentro, na letra A, tem que aparecer o 1. Como é que vamos fazer aqui na letra A? Primeiro, vamos pegar o x menos 1 tem que ser igual a 1 aqui dentro. Então, o x tem que ser igual a 2. Presta atenção nesse detalhe. Na verdade, eu vou calcular o f de 2. Porque vai ficar aqui, ó, 2 menos 1, que é 1. Então, muita atenção nesse detalhe aí. Então, fica f de 2 menos 1, que é igual a 2 vezes 2 mais 3. Aí ficou f de 1 igual a 4 mais 3, que é igual a 7. Beleza? Agora, nós temos aqui, ó. Bora calcular o f de 3. Primeira coisa que vai fazer é isso aqui, ó. X menos 1 tem que ser igual a 3. Então, na verdade, o x tem que ser 4. Né? Então, vai ficar o f de 4 menos 1 é igual a 2 vezes 4 mais 3. Aí fica f de 3 é igual a 8 mais 3, que é igual a 11. Então, aqui já é um pouquinho diferente, né? Se você substituísse logo, por exemplo, a letra A, o x por 1, tu ia calcular o f de 0. Se na letra B tu substituísse logo o x por 3, tu ia calcular o f de 2. Que a nossa função é f de x menos 1. Olha aí. Outra questão assim, bem interessante. Vamos fazer uma desse estilo. Vamos fazer questões com gráficos também, né, envolvendo essa parte de função afim. Então, observe, eu tenho aqui 2 pontos, como a questão que a gente já fez aqui. Só que a questão quer saber o f de 3. Professor, como é que eu faço? Primeiro, você tem que montar a sua função. Como é que eu vou montar? Nós temos que encontrar os valores de quem? De A e B. Depois da gente encontrar os valores de A e B, aí é que você vai calcular o f de 3. Por exemplo, bora lá. Nós temos aqui esses 2 pontos. Quando o x for menos 1, o y é 3. E nós temos esse outro aqui, ó, o x é 1, o y é menos 1. Vamos encontrar
o coeficiente angular. O coeficiente angular é como? ΔY dividido pelo ΔX, que fica menos 1 menos 3 sobre 1 mais 1. O nosso coeficiente angular é igual a menos 4 dividido por 2. O coeficiente angular é igual a menos 2. Beleza, professor? Beleza. Agora, para a gente poder encontrar o outro coeficiente, qual é a estratégia? Qual é a técnica para a gente poder encontrar o outro coeficiente? Nós vamos pegar a nossa função, que ela está quase pronta, né? Que é menos 2x mais b. Está quase pronta, falta só o b. Que vai ficar, vou pegar esse ponto aqui, ó. O menos 1 e 3. Então fica 3 é igual a menos 2 vezes menos 1 mais b. Fica 3 é igual a 2 mais b. Com isso, o b ele é igual a 1. Nós encontramos o outro coeficiente da nossa função. Bora montar agora a nossa função? Fica f de x é igual a menos 2x mais 1. Beleza? Montei a nossa função. Só que a questão quer saber o quê? O f de 3. O que é f de 3, professor? Você vai lá na sua função e substitui o x por 3. Vamos embora atrás dele aqui, ó. F de 3 fica menos 2 vezes 3 mais 1. O f de 3 é igual a menos 6 mais 1, que dá menos 5. Beleza? Com certeza que a letra é menos 5. Bora aqui para a próxima questão. Olha aí, a quinta questão é do mesmo estilo. A gente dá 2 pontos e pede agora um F de 10. Beleza? Galera aí de Dom Inocêncio, Colônia do Gurgueia, São Pedro do Piauí. 2 minutinhos aí na tela para quinta questão. Então, gente, aqui dá para a gente fazer como também? Nós temos aqui esses 2 pontos, que é, eu tenho esse ponto quando o x for 3, o y é 6. O outro ponto qual é? X é 4 e o y é 8. Beleza? Vamos encontrar o nosso coeficiente angular. Como, professor? Do jeito que eu fiz na questão aqui anterior, que é
ΔY dividido pelo ΔX, que fica 8 menos 6 sobre 4 menos 3, que fica 2 dividido por 1. O coeficiente angular é igual a 2. Beleza? Agora, a nossa função, que ela é do primeiro grau, ela já está quase feita, né? F de x igual 2x mais b. Vamos atrás do b agora, que fica... Vou pegar um desses dois pontos, fica 6 é igual a 2 vezes 3 mais b. Fica 6 igual a 6 mais b. O b é 0. Olha aí, o nosso bzinho é igual a 0. Então, ele quer dizer o quê? Ele corta o eixo y bem no 0. Beleza. Agora, quem é a nossa função? F de x é igual a 2x. E eu quero saber o f de 10, que é 2 vezes 10, que é igual a 20. Letra E. Beleza? Questão 6. Olha aí. Questões aí de vestibulares. Thalita Nunes. Uma empresa que instala cercas de arame em terrenos trabalha com os seguintes preços. R$ 160,00 o custo inicial, mais R$ 15,00 por metro de arame utilizado. A função que não fornece o custo de cercamento de um terreno com X metro de perímetro, passando 2 voltas de arame ao redor do referido terreno. Então, gente, aqui é uma questão onde o Enem também, assim, ele ama esse tipo de questão, onde ele te dá uma problemática e pede para tu montar a função. Então, aqui é a cara, é o estilo do nosso maravilhoso Enem. Beleza? Vou dar 2 minutinhos para vocês na 6ª questão.
Gente, como eu falei, aqui é o estilo, né, Thalita, de questões do Enem, onde ele dá uma problemática e pede para tu montar a função. Aí tem um detalhe que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão. Uma empresa que instala cerca de arame em terrenos trabalha com os seguintes preços. 160 é o custo inicial, o valorzinho fixo, ele é o B da nossa o quê? Da nossa função do primeiro grau. Então, de cara, tu olhando aqui as alternativas, tu já sabe se pode ser ou é a letra A ou é a letra C. Beleza, professor. Mais R$15 por metro de arame utilizado. A função que nos fornece o custo de cercamento de um terreno com, ele tem X metros de perímetro. Passando duas, olha que outra informação importante. Ele vai dar 2 voltas de arame ao redor do referido terreno. Gente, perímetro, todos nós sabemos que é o quê? É uma volta em torno de alguma coisa, em torno de um terreno, em torno de uma praça, em torno de uma casa, né? Isso que é o perímetro, é a soma de todos os lados. Então, tu já sabe que f de x vai ser igual ao valorzinho fixo, que ele falou na questão, 160, na verdade, né? É 160. Então, ou é a letra B ou é a letra D. Beleza, professor. Mas por conta dessas duas voltas, vai ser quem? 2 vezes 15x. Que x é a quantidade de metros de perímetro. Então, f de x é igual a 160 mais 30x. Letra D de dado. Se fosse 120, como já viu uma questãozinha também, aí seria 120 mais aquela quantidade que ele vai mudando. Questão 7. Olha que outra questão também caiu já no vestibularzinho aí da UEMA, bem parecida com essa daqui. E tem algumas cidades aí que é bem próxima aqui do nosso Piauí. O valor de uma viatura militar, ela decresce linearmente com o tempo. Se hoje ela custa $50 mil e daqui a 5 anos ela vale apenas $10 mil. Qual seria o valor da viatura daqui a 3 anos? Qual seria o valor dessa viatura daqui a 3 anos? Então, gente, nós temos que montar nessa função. Só mas como é que eu ia montar essa função? Me diga aí. Qual a estratégia para a gente montar essa função? Esse 50 mil, como vocês podem observar aí na questão, é o valorzinho dela hoje. E daqui a 5 anos, ela vai custar o quê? 10 mil. Beleza? Vamos montar aqui, ó. Fica 10 mil, que é o valor dela, é igual a 5 vezes A mais 50 mil. Nós vamos encontrar o nosso coeficiente angular. Lembra que esse 50 mil é o valorzinho dela inicial, o que custa hoje. Fica 5A é igual a menos 40 mil. O A é igual a menos 8 mil. Gente, o que é que está acontecendo? Cada ano que vai passando, ela vai diminuindo o quê? Ela vai diminuindo 8 mil reais. Beleza?
Agora, ele quer saber daqui a 3 anos. Então, vai ser quem? 50 mil. Aí, menos 8 mil vezes 3. Fica 50 mil menos 24 mil. Daqui a 3 anos, ela vai valer 26 mil reais. Alana Rocha é o valor da viatura daqui a 3 anos. Beleza? Vamos aqui para a questão 8. Olha a questãozinha interessante do Enem PPL. Diz assim: o preço médio cobrado por um pintor para executar um serviço consiste em uma taxa fixa. Opa! De R$25 mais uma quantia proporcional à área pintada. O quadro apresenta os valores cobrados por ele em trabalhos crescentes. Beleza? Então, qual é o preço cobrado por ele por um serviço de 150 metros quadrados? O que é que nós vamos fazer? Gente, 5 metros quadrados, ele pagou R$35, né? Então, isso quer dizer o quê? Ele já pagou os R$25, mais uma taxazinha a mais aí, não foi? Então, fica. Quanto é que ele paga por metro quadrado? E aí? O que é que vocês acham aí? Bora lá, né? Fica. Vamos montar aqui a nossa função. Montando aqui a nossa função, fica como? O valorzinho fixo, que é 5x. Esse, que é o nosso AX, o nosso B é igual a 25. Beleza? Agora, ele deu uma informação muito importante. Qual foi? Que 5 metros quadrados de área, quanto é que ele vai pagar? 5 metros quadrados de área. Ele vai pagar R$35. Então, fica 35 é igual a 5 vezes x mais 25. Fica 5x igual a 10, x igual a 2. Então, ele paga o quê? Ele paga R$2 por metro quadrado. Ele não vai pagar, ele não vai fazer 150 metros quadrados? Beleza, vamos embora montar nossa função, que é, fica 2x mais 25. O x aqui é o nosso 150. Beleza? Que fica f de x é igual a 2 vezes 150 mais 25, que ele vai pagar quanto? 300 mais 25, que dá R$325. Com certeza aí é a letra B de bola. Beleza? Então, questãozinha aí do Enem PPL, questãozinha muito interessante, envolvendo essa parte aí de função afim. Beleza? Meus queridos, daqui a pouco a gente continua com mais resoluções de questões. Um forte abraço e até daqui a pouco.